que país estão a fazer, usar ferramentas mais do que testadas internacionalmente, trazê-las para os nossos sites e fazer o mesmo que bem se faz lá fora. E isso deve ser feito, de facto, em Portugal, porque eu acredito que o e-commerce veio para ficar. Ok. E que funções é que as empresas precisam de ter nas suas equipas? Eu diria que, acima de tudo, em Portugal estão a faltar líderes digitais. Por isso, mais do que funções concretas, eu acho que falta um líder digital. E a partir daí, obviamente, que ele vai ter que ter uma equipa e vai ter que construir essa equipa. Muitas vezes em Portugal temos vindo a ver equipas de e-commerce muito júniores. E basicamente as empresas preferem pessoas júniores, porque são mais baratas, e se calhar não davam devida relevância a esta área. Muitas vezes estas equipas digitais júniores reportam dentro de uma estrutura de marketing, muitas vezes é mais comunicação do que vendas e negócio, e por isso estamos a deixar o e-commerce nas mãos de pessoas júniores e de facto não estamos a olhar de forma séria para o digital. Por isso eu diria que a primeira análise precisamos de líderes digitais, depois estes líderes digitais terão de construir equipas séniores, que às vezes não têm de ter todo o perfil técnico, porque o perfil técnico rapidamente eu consigo recrutar, ou através de parceiros e agências, consigo ter rapidamente esse apoio técnico, mas é preciso definir estratégias digital, que às vezes não existem. Às vezes as marcas estão a operacionalizar o digital, mas não têm estratégia digital. Qual é o papel que queremos do digital para as nossas empresas? É o mercado nacional ou porque é que não será o mercado internacional? E como é que ele liga, inclusive, na omnicanalidade e com as lojas físicas? Tendo estes perfis macro definidos ou mais sénior definidos, depois eu diria que se podem, de facto, ir com parceiros dando os primeiros steps, à medida que o negócio vai crescendo. Então podemos ir recrutando pessoas para a nossa própria equipa e perfis mais técnicos. Mas tipicamente o que eu tenho visto é que tem sido feito ao contrário. Tem sido de baixo para cima, pessoas júniores, às vezes com 2, 3 anos de experiência, que obviamente têm Google e Facebook, são tecnicamente robustas, mas depois falta-lhes tudo o resto, não é? Falta o chamado, como os ingleses não será, Miguel, não será por serem gerações mais que cresceram neste e-commerce já, ou seja, que o pensamento é uma primeira vez e-commerce e só depois é que pensam na loja física e não ao contrário, não a geração que cresceu a comprar na loja física e que o e-commerce apareceu ali um bocadinho a meio. Certo, claro, também há essa questão, por um lado são FIIs mais baratos, que acabaram de sair da faculdade, por outro lado porque são nativos digitais, o que obviamente traz-nos outra visão para dentro da organização. Mas muitas vezes não é só por serem jovens que podem ter sensibilidade, se calhar, ao digital, mas não tanto ao negócio. Os ingleses chamam muito o grey hair, não é? O cabelo, a experiência, o cabelo cinzento. E falta, de facto, no e-commerce em Portugal, eu acho que mais estratégia. Também. Sim, não podemos deixar, obviamente precisamos destes perfis que são mais nativos digitais dentro de nossa casa, até para ouvirmos, obviamente, comportamentos e ideias diferentes, mas falta liderança. Eu penso que falta aqui muita liderança e estratégia, e tem de ser top-down, não é? De cima para baixo, e então depois ter pessoas nativas digitais para operacionalizar. Mas se não houver uma estratégia, também é difícil que depois pequenas ações pontuais e operacionais que depois tragam os resultados. Como não têm vindo resultados muito relevantes no passado, depois ao mesmo tempo também não há esse tal investimento em se procurar pessoas mais séniores para liderar esta transformação digital. Ok. E na sua experiência, como é que se procuram estes perfis mais séniores? Certo. Acima de tudo, eu acho que há aqui alguns princípios básicos que não mudaram. Os princípios de gestão continuam a ser o mesmo, ou seja, foco no consumidor e estas aquelas máximas que não mudaram. Olhar, obviamente, para mercados e aqui, de facto, olhando para os 4 P's, aqui a questão da distribuição é que mudou muito. Nós estamos muito habituados a ver o nosso mercado como quem é que é o meu concorrente na minha cidade ou quem é que é o meu concorrente em Portugal, e com o e-commerce isso desaparece por completo. Eu nem sei bem quem é o meu concorrente mais direto, pode ser um fornecedor ou um retalhista que está em Itália ou França, ou na China, não é? Mas mais na Europa, que ainda por cima não há qualquer tipo de barreiras à importação, se o meu concorrente pode ser alguém que eu não conheço e não vejo. Essencialmente, se isso é uma ameaça, também temos de ver como uma oportunidade e começar a olhar para perfis que estejam habituados à internacionalização e a partir de Portugal começarmos a ver, e podemos ser perfeitamente um hub de exportação e não estamos só focados no nosso mercado, aprender obviamente com o nosso mercado, mas começar a olhar para fora e
ou outro tipo de consumidores e clientela. Respondendo mais diretamente como é que encontramos estes perfis mais séniores, obviamente que são pessoas que provavelmente há uns anos atrás tiveram funções mais na área comercial ou de marketing, ok? Mas que depois nos últimos anos, obviamente, que entraram no digital. Também é preciso que haja esta experiência, mas eu diria que um perfil que tenha 8, 9, 10 anos de experiência em digital e tenha outros 10 em outras funções, são perfis que estão a faltar neste momento às organizações. Volto a dizer que muitas vezes têm perfis com 3 ou 4 anos de experiência muito técnica, mas falta depois toda a outra visão do passado, inclusive de terem criado os seus próprios negócios, terem falhado, terem passado por outros momentos difíceis na sua história, mais de venda física, e agora, obviamente, passar para o digital. O digital também precisa de outra coisa, precisa de perfis de pessoas que se adaptem muito rapidamente, que tenham um time to market muito rápido, porque as coisas acontecem muito, muito rapidamente, e os tempos de decisão também têm de ser muito mais rápidos. Nós não podemos ter organizações como no passado, em que para qualquer tomada de decisão nos pedem um estudo de mercado, que vai demorar 2, 3 meses, para depois analisar se faz ou não faz sentido tomar esta decisão, porque entretanto passou um ano. O que é que eu costumo aconselhar no digital? Não percebi, peço desculpa. E entretanto tudo mudou, ou seja, nesse tempo aquilo que era pensado já não faz sentido. Eu aconselho no digital, porque é fácil de testar no digital em real time, ou seja, mais do que estamos a teorizar se será este o melhor caminho ou o pior caminho, às vezes com pouco dinheiro, com pouco investimento, eu testo um conceito, muito rapidamente, ponho no mercado, é um teste real, já não é um estudo potencial de mercado, é um teste real. Se as coisas funcionam, eu ponho mais dinheiro, se não funcionarem, eu volto atrás, mas é um teste em ambiente real, volto a dizer, é muito, muito barato, face ao retorno e a rapidez que temos, e é este mindset que nós temos de mudar nas organizações. Eu diria mais do que perfis técnicos, há aqui muitos perfis comportamentais que devem ser procurados nas organizações, essencialmente pessoas que sejam inquietas, que sejam ágeis e muito autodidatas. Porquê? Porque no digital ainda nem tudo foi inventado, todos os dias muda e basicamente precisamos de perfis autodidatas que vão atrás da resposta e não como acontecia nos períodos anteriores, em que nós, sei lá, tirámos uma pós-graduação ou um mestrado ou um MBA e a partir daí essas verdades absolutas duravam 5, 10 anos. Isso hoje não acontece de todo, basta dizer que em janeiro, fevereiro não estávamos a contar que houvesse uma pandemia e se nos dissessem que íamos todos trabalhar em casa, diríamos que era impossível. As organizações não estavam preparadas para trabalhar em teletrabalho e isso, devido às circunstâncias, todos nos habituámos. Provámos que era possível, sim. Sem dúvida. Por isso é muito importante, eu também, quando eu recruto também para a Avas, para a nossa equipa, uma das características essenciais é esta capacidade de flexibilidade, de mudarmos rapidamente e não termos dogmas e mudarmos rapidamente e nos adaptarmos às situações do momento que nunca sabemos quais serão e muitas vezes quando nos perguntam, mas já uma vez fizeram isto, de facto não fizemos porque nunca aconteceu. E temos a ter a capacidade e recursos humanos que consigam pensar em problemas novos e consigam testar, porque também não há soluções absolutas, é fazer testes. E fazendo os testes, então, ir evoluindo com as análises dos próprios resultados. Ou seja, equipas, por um lado, com uma liderança madura, uma liderança sénior, equipas também, então, um bocadinho versáteis, e eu tenho a sensação também muito hands-on, ou seja, não muito circunscritas só àquela função, estamos todos juntos e se é para inventar e se é para criar, estamos cá todos juntos. Sem dúvida, sem dúvida. E também obviamente, eu diria equipas mais democráticas. O que é que eu digo como democráticas? De facto, a opinião de toda a gente conta. E às vezes nós não temos... ideias podem surgir... Exato. Já nos aconteceu N vezes das melhores ideias virem de estagiários e às vezes só porque estão mais próximos do nosso público-alvo, porque têm outras vivências que nós que trabalhamos há 20 anos, de facto, não os tivemos, porque não somos, tentamos ser, ou aproximamos de ser nativos digitais, mas não o somos. E, de facto, às vezes, ideias mais out of the box nunca foram testadas, são os melhores, até porque quando fazemos o copy-paste de estratégias, basicamente já não estamos a inovar e tem menos relevância para o mercado. Quando não somos followers e somos inovadores e criamos novas ideias, tipicamente temos melhores resultados, obviamente facilmente copiáveis, e por isso temos de estar sempre a inovar e é isso que eu penso que se procura numa equipa,
perfis inquietos que andem à procura de novas soluções, e volto também a utilizar esta palavra de democratizar a opinião, porque não pode ser só também liderança, embora seja tenha que ser forte, como foi referido, não pode ser a única pessoa a decidir, por isso, ou pode ser a única pessoa a decidir, mas tem que ouvir mais opiniões, porque é na pluralidade de ideias e até de backgrounds diferentes que hoje conseguem ter boas soluções em digital. Sim. Inclusivamente, mais propriamente no retalho, nós temos mesmo cada vez mais profissionais que vêm das operações, ou seja, que conhecem até o consumidor da loja física e estão nas lojas do e-commerce, ou estão no e-commerce a criar esta loja online com as preocupações e aquilo que são o dia-a-dia do cliente na loja física. Por isso também é importante termos aqui esta noção das operações no e-commerce para tornarmos, e voltando a falar aqui da omnicanalidade, mais presente no nosso dia-a-dia. Miguel, quais é que acham que vão ser aqui os setores que mais vão crescer com o e-commerce ou mais vão sofrer com o e-commerce? Eu diria que, globalmente falando, qualquer setor pode vir a crescer, desde venda de serviços à entrega física de produtos. Essencialmente, se tiver uma boa proposta de valor. Por isso, o digital vem acabar com tudo que são distâncias físicas e fronteiras, e estamos finalmente num verdadeiro mercado único e global. Isto quer dizer o quê? Que o consumidor tem hipótese de escolha, e se antes comprava porque era o retalhista que existia na minha cidade, e bem ou mal, bons preços ou maus preços, bom serviço ou mau serviço, era o que eu tinha à minha disposição. E de facto, e até devido à pandemia, muitos portugueses testaram pela primeira vez a compra de produtos no e-commerce, online, e de facto agora a questão é porque é que eu hei de comprar a um retalhista que eu conheço, porque é que eu não posso simplesmente fazer uma pesquisa a nível internacional e ter um retalhista italiano, ou francês ou alemão que me entrega. Isto quer dizer o quê? Isto obviamente que é um pau de dois bicos. Por um lado, eu diria que quem não tenha uma proposta de valor, os retalhistas que viviam só pela proximidade, provavelmente tenderão a acabar. E por outro lado, aqueles retalhistas que em Portugal tinham um pequeno negócio, porque fisicamente o seu mercado potencial era pequeno, muitas vezes, por exemplo, se fosse um nicho de mercado, estavam confinados aos portugueses daquele nicho de mercado. Quando o nicho de mercados se espalha para todo o mundo, um pequeno nicho de mercado no mundo inteiro é um mercado super sustentável. E por isso o que vai acontecer é uma abertura a todos os negócios, já acho que todos os setores podem beneficiar, na minha opinião, com duas diferenças ou dois segmentos para os retalhistas. Um de distribuidores de produtos multimarca e não indiferenciados, tipicamente, sei lá, informática e eletrónica de consumo. Quando eu vendo um computador, o computador é igual em todo lado. E aí quem dará cartas serão os retalhistas ou distribuidores que tenham um mix entre melhor preço, também é isso que se procura no digital, melhor serviço, e dentro do serviço user experience e sistemas de fidelização, e tempos e qualidades de entrega. E estes vencerão. Por outro lado, quem tem marca própria tem a capacidade, obviamente, se tiver uma boa proposta de valor, de ver o seu mercado ampliado. Se eu acho que o digital é um catalisador, quer dizer que quem não tenha uma proposta de valor, mas que se calhar ao longo do tempo foi conseguindo viver, poderão ter os dias contados. Quem tem boas propostas de valor crescerá, ok? Mas não acredito que sejam alguns setores apenas os privilegiados ou que tenham problemas. Tem mais a ver com esta liberalização de mercados e de fronteiras, e devido a isso será a melhor oferta, e a oferta não é só o produto em si, tem muito a ver com produto, preço e qualidade de entrega, que vencerá. Ok, muito bem. Estou aqui num ponto muito importante, que é, nós não nos podemos esquecer que muitas pessoas nunca tinham comprado online, e esta foi a sua primeira experiência, e elas próprias tiveram que aprender como fazê-lo e as potencialidades que isto tem. Fazendo aqui um apanhado, ou seja, é importante ter então uma equipa segura, ter aqui um bom serviço ao cliente, atenção ao cliente, não deixar o cliente cair ou o cliente abandonar o carrinho, ter aqui uma boa experiência de rapidez, de qualidade de serviço, também ter aqui um bom marketing ou uma boa oferta de valor. O que é que as empresas têm que fazer mais para conseguir continuar com esta expansão do retalho? Do retalho, não, do e-commerce. Pronto. Como lhe disse, essencialmente acho que isto começa de cima para baixo, ou seja, ter uma liderança de facto
e daí sai uma estratégia. Depois de haver uma estratégia digital que eu acredito que muitas empresas não tenham, acham que sim, porque dizem, já estou no Facebook e já he visto um bocadinho em Google, isto não é uma estratégia digital, não é? Não, de todo. Depois de terem então de facto essa estratégia digital, começarem a criar as suas equipas, como eu falei. Depois têm também de se munir, olhando aqui mais para Portugal, melhores ferramentas para que consigam fazer tudo o que falámos até agora. Eu parto sempre essencialmente de análises, por isso antes de mais terem bons analytics para conseguir perceber o que é que está acontecendo dentro do meu site, onde é que eu estou a perder as pessoas, tentar perceber se isso são problemas do produto, ou problemas do próprio site, ou do checkout, ou de todo o flow. Obviamente tem que ser o mais simples possível. Depois de analisar dados, tenho que fazer essas correções, pensar sempre em escalabilidade. Nós, por exemplo, temos alguns clientes que tinham processos muito, eu diria, manuais, e eles diziam, não, mas dá perfeitamente, eu dou conta do recado, porque tenho 3 ou 4 pessoas que seguem as encomendas, mas de facto, se eu quiser pensar em exportação ou dar resposta a picos, tudo tem de ser pensado com escala, ou seja, ou tenho processos automáticos que me dão resposta 24 horas por dia, independentemente dos volumes que eu tenha, ou então, de facto, eu também não consigo estar no digital, porque, como se viu, há marcas que depois vão dar mais experiências ao consumidor, porque depois têm tempos de entrega muito demorados. Houve marcas que chegaram a vender produtos que já não tinham e nem sequer conseguiram avisar os clientes, só depois, à posteriori, é que conseguiram dizer e pedir desculpas que não tinham esses produtos. Por isso, também há essa questão técnica de pensarmos sempre à escala mundial ou mais global, pelo menos, e pensar em escalabilidade. Escalabilidade, eu também penso que nós não podemos agora, em realistas, estamos a recrutar 40, 50, 100 pessoas para determinada marca para o e-commerce, mas podem-se começar, obviamente, por equipas mais pequenas, com parceiros, e à medida que o negócio vai crescendo, eu vou escalando. Por outro lado, também é importantíssimo que haja requalificação, obviamente, dos cursos que as empresas já têm. Porque há pouco falou e bem, deu exemplo de pessoas, de vendedores de loja, conhecem muito bem o cliente, conhecem muito o produto e muitas vezes essas pessoas e equipas não estão na equipa do e-commerce. Muitas vezes vais buscar pessoas de fora para gerir a equipa de e-commerce. E penso que isso é mau. É bom também ir buscar pessoas e requalificá-las, pessoas que sejam do offline, dar-lhes formação do digital, ver as pessoas que há anos conhecem o produto e conhecem o seu consumidor. Mas não será depois mais lenta? Ou seja, a criação desta equipa não será mais lenta pegar nestas pessoas, mais lenta no sentido de competências tecnológicas, digamos Sem assim? dúvida. O que eu acredito é que tem de ser equipas híbridas. Ou seja, tem que buscar pessoas que conhecem muito bem o negócio e o consumidor há muito tempo, porque não é pelo consumidor agora começar a comprar no e-commerce que ele muda o seu processo de decisão de compra. Às vezes é errado dizer que ele de repente pensa de outra forma. Não. Nós, consumidores, vamos continuar a fazer a nossa Customer Journey, vamos continuar a avaliar opções, vamos continuar a comparar opções e depois é que compramos. Claro que o digital acelera este processo, mas é importantíssimo que eu tenha pessoas dentro da equipa do digital conheçam bem o consumidor, o seu processo de decisão de compra e o produto. E com base nisso, volto a falar em equipas híbridas, cada profissional tem o seu valor. Umas vão conhecer mais o processo de decisão de compra, outras vão ser mais rápidas a operacionalizar tecnicamente a solução. E é nesta equipa, na integração de equipas híbridas, que eu acredito que está o sucesso. Também não é verdade que o e-commerce seja totalmente à parte do resto da empresa. Se a empresa até aqui conseguiu vender, tinha alguma mais-valia. Temos é que, obviamente, mudar essa oferta de valor para o digital. Pode ser diferente. Alguns aspectos terão que ser diferentes, mas as equipas híbridas, e aqui volto a falar na formação e reconversão de pessoas que eram de offline em pessoas mais online, e dar formações a pessoas que vinham de fora, que são mais técnicas, que compreendam melhor o negócio. Obviamente com boas, volto sempre ao caso da liderança, e com lideranças e estratégias digital, muita rapidez, conseguimos então que haja de facto uma proposta de valor grande no digital. Outra questão também muito importante, que era o que estava a falar, são pessoas que entraram pela primeira vez agora no e-commerce. Isso quer dizer o quê? Pessoas que tiveram muitas vezes ligaram para o call center a perguntar até como é que eu me inscrevia no site. Pronto, e por isso também temos que simplificar o nosso processo, todo o processo digital, porque se antes da pandemia nós já estávamos a falar com pessoas que eram digitalmente mais maduras, e por isso havia vários processos que não eram otimizados, mas que quem já tinha essa experiência facilmente chegava ao fim concluía o processo.
Hoje temos de pensar, se calhar, em processo em que eu recebo um SMS, digo que sim, e o pagamento está feito. E por isso, inclusive, por exemplo, o uso até do pagamento do MBWays e outras formas de pagamento vieram simplificar o processo, então a gente tem cartão de crédito ou não confia no pagamento à distância. Continuamos a ter 2/3 dos portugueses a preferirem pagar com referência multibanco e por isso também aí temos que simplificar processos e ajudar estes novos consumidores do digital, tipicamente pessoas de classes mais baixas ou classes etárias mais elevadas, para que seja tão simples como comprar numa loja física. Boa. O consumidor também vai tornar-se cada vez mais exigente, concorda? Sem dúvida, já o é, cada vez mais, e por isso, inclusivamente, também às vezes nos esquecemos disso, que é, muitas vezes eu vejo clientes meus a dizerem, eu ainda não dou esta experiência de consumo no digital, porque a minha concorrência também não o faz. Isto é um erro, porque cada vez mais o consumidor não compara marcas da mesma indústria, ele compara experiências, e por isso se ele sabe que, sei lá, quando eu faço uma compra de uma aplicação na Apple Store, em que apenas tenho que clicar no botão e há reconhecimento de facial, e eu já comprei uma aplicação, ele vai exigir que outras empresas de outros setores totalmente diferentes tenham a mesma experiência de consumo. Ou seja, se a Apple tem o meu cartão de crédito guardado, se faz reconhecimento facial, eu carrego no botão e comprei, porque é que qualquer uma outra marca de fashion, por exemplo, não faz exatamente a mesma coisa? Porque é que não guarda os meus dados, eu não digo sim, e com o reconhecimento facial de um telemóvel, eu já tenho a compra e inclusive não mudei de casa, porque é raro mudarmos de casa, já tenho a minha morada, só tenho que confirmar, mas em vez de preencher tudo de novo, confirmem-me só se são estes dados e eu rapidamente, em 3, 4 segundos, conseguia comprar. Porque se outras marcas de outros setores o fazem, porque é que não o fazemos? E por isso também que um watch out às empresas, que é não se foquem na comparação e no benchmark do vosso setor, foquem-se sim em ver quem é que está mais à frente e consegue, de facto, experiências de consumo muito melhores. Outro exemplo, se nós conseguimos no Uber Eats, eu conseguir seguir a pessoa, o estafeta que me vai entregar a comida, porque é que isso não é extensível a outro tipo de estafeta? Se a tecnologia existe para o Uber Eats, também existirá para outro tipo de produtos. E obviamente que o consumidor está à espera, porque já tem essa experiência, e vai ser cada vez mais exigente. Boa. O serviço pós-venda também é importantíssimo. Importantíssimo. E cada vez mais também trabalhamos data, porque melhor do que ninguém as empresas têm os dados dentro de casa. Por isso, exemplo, se eu sei que determinado produto demora um mês a ser consumido, porque é que passado 3 semanas não é a marca que diz, olha, Miguel Serrão, deve faltar uma semana para o teu produto acabar. Queres comprar? E isto ajuda-me, por um lado, ao consumidor a ter mais serviço pós-venda e recompra, mas eu como consumidor fico contente porque se lembraram de mim, conhecem-me e sabem que é nesta altura que eu preciso comprar aquele produto. Por outro lado, a marca também tira do processo de decisão de compra uma nova análise da concorrência. Isto é até muito mais interessante também para as marcas. Por isso, é aqui que temos que começar a pensar este tipo de estratégias. E o consumidor é cómodo, ou seja... É muito mais cómodo. E essa é a questão, é que as marcas têm os dados dentro de casa, que às vezes não os avaliam. Às vezes têm o cartão de fidelização, mas não fazem nada com isso, apenas acumulam pontos. E, de facto, através de ferramentas cada vez mais, são mais baratas e acesso à maior parte das marcas, nomeadamente com modelos probabilísticos, em que eu consigo rapidamente olhar para os dados dentro de casa, que são dados, vou-te chamar mortos, e transformá-los em inteligência, em informação, que de forma automática permitem-me disparar, por exemplo, envios de e-mail marketing ou SMS a baixo custo, na altura certa, para o cliente certo e com a oferta certa. E isso hoje não é dispendioso. Temos é começar a pensar, as marcas têm que começar a pensar que agora é o momento para ativarmos todo esse know-how que temos. Volto sempre a falar em automatismos e escalabilidade, porque se eu tiver 50 clientes consigo fazer, à mão. Se eu tiver 1 milhão de clientes, ou 2 milhões, ou 100 milhões, e começar a olhar para o mercado europeu no seu todo, obviamente que quando pensar hoje em fazer estes testes, devia pensar sempre em escalabilidade destas soluções.